Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos falar da Quarta República Brasileira, ou República Populista, ou República Nova, ou período democrático, ou ainda período populista. Vários nomes para uma mesma pessoa. Para avaliar, meu grande objetivo aqui será fornecer para vocês um apanhado geral de tudo que cerca este período da história do Brasil, que vai dos anos de 1945 a 1964. Então o contexto em que essa Quarta República Brasileira está inserida é um pós-Segunda Guerra Mundial. No momento então que a Segunda Guerra Mundial termina, o Brasil passa por uma transição democrática. À época, como vimos em vídeos anteriores, o Brasil estava sob um regime totalitário liderado por Getúlio Vargas, o nosso querido Estado Novo. Porém, ao findar dessa guerra, o cenário brasileiro estava, no mínimo, contraditório. O país tinha lutado ao lado das democracias contra os regimes totalitários. Só que o regime nacional que estava em vigor naquele momento não era democrático. Então, como consequência, a posição de Vargas acaba ficando um pouco complicada e acaba sendo forçado a renunciar em 1945, com novas eleições ocorrendo logo em seguida, além da promulgação da Constituição de 1946, que vai reestabelecer as eleições diretas, além de diversas outras garantias democráticas. Entrando um pouco mais a fundo agora nas características que definem esse período de Quarta República Brasileira, certamente a primeira delas que eu posso apontar para você é o populismo político. Os presidentes durante esse período republicano do Brasil vão adotar políticas extremamente populistas, ou seja, políticas muito voltadas para as massas, buscando o apoio popular. Talvez o maior exemplo disso seja os 50 anos em 5 de JK. Isso tudo vai acabar acarretando em sérias consequências econômicas para o Brasil, como por exemplo, aumento da dívida externa, aumento inflacionário, e acaba que essa inflação, que essa dívida externa crescem tanto ao longo desses governos da Quarta República Brasileira, que chega um momento em que a crise estoura no governo de João Goulart, e se aproveitando dessa crise e da revolta popular, acaba que o golpe militar de 64 ocorre, pondo fim à Quarta República Brasileira. Porém, isso aí já são spoilers de próximas partes do vídeo. Fiquem calmos, eu vou explicar isso com maiores detalhes mais pra frente. Além desse populismo, nós podemos falar que esse período republicano teve uma industrialização muito acelerada. O Brasil vai passar por um grande crescimento econômico, especialmente no governo de Juscelino Kubitschek, com o plano de metas. O parque industrial brasileiro vai crescer exponencialmente, porém a dívida externa, a inflação e a concentração industrial no Sudeste também vão crescer muito, trazendo sérios prejuízos econômicos para o Brasil nos anos posteriores. Atrelada a essa industrialização acelerada, uma urbanização muito grande também acontece. Houve um aumento significativo da migração do Nordeste para o Sudeste e para partes do Centro-Oeste, principalmente nesse último por causa da construção de Brasília. Já que então, como estava havendo o desenvolvimento de indústrias no Sudeste e a construção de Brasília no Centro-Oeste, muitos empregos estavam sendo ofertados. Eram cidades que estavam em polvorosa, crescendo aos montes, aos borbotões. Então, o Nordeste, que nesse momento estava passando por uma crise muito severa, acaba sofrendo realmente uma perda populacional muito grande por conta disso. Por outro lado, acaba que a urbanização cresce, especialmente na região Sudeste e Centro-Oeste. Além dessas três características, podemos citar também aqui a criação de algumas instituições muito importantes, como por exemplo o BNDES em 1952 e a Petrobras em 1953. Por fim, esse período foi marcado por crises políticas muito severas, especialmente em seus anos finais, como por exemplo a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961 e a instabilidade pela qual o governo de João Goulart foi marcada, que acabou culminando no golpe militar de 1964. Então agora vamos entrar um pouco mais a fundo nos governos que ocorreram durante a Quarta República Brasileira. É aqui que eu peço a atenção máxima de vocês, já que são muitas datas, muitos nomes, então você pode acabar se embolando um pouquinho, então eu peço o máximo de atenção possível aqui agora para que você não perca o fio da meada. Começando então com o nosso primeiro governo, Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1946 a 1951.
ele promulgou a Constituição de 1946, ao passo que alinha o Brasil com os Estados Unidos na Guerra Fria, e como resultado acaba reprimindo movimentos comunistas, além de adotar políticas desenvolvimentistas, como o Plano SALT, por exemplo. Isso acaba queimando grande parte das reservas monetárias que o Brasil tinha acumulado ao longo das décadas anteriores, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Sucedendo então Eurico Gaspar Dutra, temos ele, Getúlio Vargas, que vai governar de 1951 a 1954. Nesse período, ele vai criar o BNDES e a Petrobras, como eu já falei anteriormente, adotando, em resumo, políticas nacionalistas desenvolvimentistas, à semelhança de seu antecessor, fazendo acenos e reprises de medidas que ele já havia adotado nos seus 15 anos anteriores no poder. Justamente por isso, ele vai enfrentar uma oposição fortíssima de alas políticas do Brasil e acaba sofrendo uma pressão tão grande que resolve cometer suicídio em 1954. É a partir desse acontecimento que é dita a célebre frase: "Saio da vida para entrar na história." Então, logo após o suicídio de Vargas, quem assume é Café Filho. Ele busca estabilizar a economia, só que ele herda uma crise política profunda, gravíssima, como resultado da morte de Vargas. E a pressão é tão grande, a crise é tão grande, que ele acaba se afastando da presidência em 1955 por problemas cardíacos. Logo em seguida, então, assume Carlos Luz, que era o presidente da Câmara, mas ele vai permanecer poucos dias no cargo, sendo deposto pelos militares porque estava obstruindo a posse de Juscelino Kubitschek, que já tinha sido eleito a essa altura do campeonato. Então, o próximo linha de sucessão é Nereu Ramos. Esse assume interinamente para garantir a transição democrática e a posse de Juscelino Kubitschek, que enfim ocorre em 1956. Então, chegando finalmente no governo de Juscelino Kubitschek, ele vai durar então dos anos de 1956 a 1961. Juscelino Kubitschek então vai implementar o Plano de Metas, que é basicamente um plano que visava desenvolver o Brasil usando todos os meios possíveis e necessários. Em resumo, o seu governo tinha como principal ideário realmente aquela frase 50 anos em 5, já que o mandato era de 5 anos, naquela época sem direito à reeleição. Então Juscelino Kubitschek, durante esse seu mandato de 5 anos, queria desenvolver o Brasil o máximo possível, usando todos os meios necessários. Então, como consequência disso, ele consegue promover uma industrialização muito grande no Brasil, além da construção de uma nova capital, Brasília, no ano de 1960. Porém, o final de seu governo é marcado por uma crise inflacionária e uma dívida externa enormes, muito grandes. É nesse momento de tensão que Jânio Quadros é eleito. Ele vai governar de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Ele vai adotar uma política externa independente, ou seja, ele não vai se associar a capitalistas, ou seja, os Estados Unidos, nem a comunistas, a União Soviética. Ele vai tentar fazer um jogo duro, vai tentar ficar dançando pelos dois lados do espectro político que estavam em disputa naquele momento, que obviamente não era uma boa ideia, já que a Guerra Fria, a polarização política é muito grande. No final das contas, ele acaba justamente por isso sofrendo uma pressão muito grande, especialmente a partir do momento em que ele dá condecorações para Che Guevara, um dos líderes comunistas da Revolução Cubana, que havia ocorrido recentemente naquele momento. Então, por conta dessas pressões políticas, ele acaba renunciando inesperadamente após 7 meses no cargo. Imagina-se que essa renúncia tenha sido uma tentativa de golpe justamente por conta dessa oposição que ele estava sofrendo no Congresso. Ele poderia estar imaginando que a população o apoiava incondicionalmente, mas o Congresso estava obstruindo seus planos para o país. Então, ao fazer essa renúncia, esperava que a população, por gostar dele, fizesse pressão no Congresso e o Congresso acabasse cedendo à pressão e reempossando ele, dessa vez sob os aplausos, sobre os abraços da população brasileira. Só que, como nós sabemos, isso não acontece desse jeito não. Ele acaba renunciando, a população meio que acaba mandando um já vai tarde, e acaba que a presidência da República fica num limbo nesse momento. Uma crise política então muito grave acaba se instaurando. Quem assume então é Ranieri Mazzilli,
de 25 de agosto até 7 de setembro de 1961. E aqui você deve estar me perguntando, ué, mas não deveria ser o vice? Ranieri Mazzilli não era o vice dele, era para ser João Goulart. Por que não foi João Goulart logo de cara? Pois bem, João Goulart não era muito bem visto como um presidente da República. Ele estava sob sérias acusações de estar alinhado a movimentos comunistas, o que naquele momento era um crime capital, já que estamos em Guerra Fria. Então, ser acusado de ser comunista no Brasil naquele momento era uma acusação muito séria, muito grave. Então, ele acaba não sendo considerado um sucessor muito ideal, adequado para a presidência da República. Então, ele vai sofrer oposição, a sua posse vai ser obstruída. E Ranieri Mazzilli acaba sendo empossado interinamente durante esse período, justamente para resolver o que vai acontecer, se João Goulart, assume ou não assume. No final das contas, João Goulart assume num regime de semipresidencialismo inicialmente. Em outras palavras, João Goulart era o presidente, mas não mandava em nada. Quem mandava era o primeiro-ministro, que no caso foi Tancredo Neves, quem foi eleito como primeiro-ministro. Só que depois de um plebiscito, ele acaba sendo empossado como presidente mesmo. O João Goulart vira presidente de fato. O Brasil volta a ser uma república presidencialista, em que o presidente exerce tanto a função de chefe de Estado quanto chefe de governo. Em outras palavras, ele tinha amplos poderes, voltou a ter amplos poderes executivos. Enfim, o governo de João Goulart se estende de 1961 até abril de 1964. Durante esse período, João Goulart vai defender o que nós chamamos de reformas de base, que em resumo, são medidas que provocavam mudanças radicais em setores como bancário, fiscal, urbano, eleitoral, educacional e até mesmo promoviam uma reforma agrária, que era vista como, no mínimo, ousada para aquele momento em que o Brasil e a política nacional viviam. O Brasil já não estava muito bem das pernas, a crise inflacionária estava batendo solta, e agora uma crise política ainda muito forte acaba fazendo com que João Goulart sofra forte oposição não apenas no Congresso, como da população. Como resultado, então, os militares acabam aproveitando a oportunidade e depõem ele no golpe militar de 1964. Então, a Quarta República Brasileira teve seu fim quando ocorre o golpe de 64, no qual João Goulart é deposto, a Constituição de 1946 é suspensa, posteriormente revogada, estabelecendo um regime político sob o controle total dos militares brasileiros e que durará pelos próximos 21 anos. Agora, como que esse golpe ocorreu? Como que a ditadura militar se decorreu nos 21 anos posteriores? Como que foi esse período controlado pelos militares? Como que ocorre também o fim desse período de ditadura militar? São assuntos para próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Por hoje é só. Eu sei que é um tema extremamente denso, é um tema realmente muito denso, muito controverso, com muitas nuances. Então, eu espero que você tenha conseguido entender. É muito importante que você tenha entendido, já que esse período republicano, essa Quarta República Brasileira, é muito importante justamente para você entender a ditadura militar, a redemocratização, tudo que vem depois. Então, é isso. Até a próxima.